Em nome do Pai que me criou, em nome do Filho que me resgatou, e em nome do Espírito Santo que me santificou. Divina vontade, reina na minha vontade. Minha mãe, eu te amo e tu me amas. Dai-me um gole da vontade divina para minha alma. Me abençoa, Mãe, para que todas as minhas ações sejam feitas diante de vossos olhos maternais. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Ó Deus e meu Pai, convido tua divina vontade a reinar em mim, tal como reinas no céu e como reinaste em Jesus e em Maria, quando estavam nesta terra. Que todos os meus pensamentos, atos, palavras sejam governados, incentivados e dirigidos pela tua vontade. Desejo que tudo o que for realizado hoje por minha humanidade também seja feito na eternidade. Quero fazer todo o possível para cumprir o propósito da criação, bem como realizar, Pai Celestial, o mesmo ideal com que criaste a raça humana. Que meus atos de hoje se multipliquem no infinito e alcancem todos os lugares, abraçando toda a eternidade. Que todos os meus atos sejam adorados pelos anjos, por estarem cheios de tua vida divina. Que todos os meus atos reproduzam, na vontade divina, a vida de teu Filho, à medida que começam. Desejo que formem a concepção e o nascimento do menino Jesus, à medida que são realizados. Desejo que formem a vida oculta e a vida pública do Mestre, à medida que se concluem. Desejo que formem a morte e a ressurreição de Jesus Salvador. Que meus atos deste dia subam até o céu, inundando os anjos e os santos com novas alegrias, novas glórias, novas bem-aventuranças. Para tanto, peço que todos os anjos e santos se unam a mim neste dia, em tudo o que eu fizer. Que todos os meus atos alcancem efetivamente o reino da divina vontade, tanto na terra como no céu. Meu Deus, que todas as minhas ações hoje te agradem e te rendam um encanto de alegrias novas e sempre crescentes. Quero tudo o que eu fizer hoje na divina vontade. Repare todos os atos humanos, passados, presentes e futuros, para torná-los todos atos divinos, para a tua maior honra e glória, meu Pai. Que todos os meus atos alcancem o mais íntimo de todas as criaturas, do passado, do presente e do futuro, a fim de elevarem a ti, Pai querido, um eu te amo, te adoro, te louvo e te agradeço, de todos os pensamentos, palavras e ações já realizados por elas ou por ainda realizar-se-ão. Eu te amo, meu Deus, divinamente, infinitamente e eternamente. Amo-te durante o tempo que o Senhor foi e continuará sendo Deus, isto é, a tua própria eternidade, com a tua própria vontade. E adoro-te em nome de todas as gerações, passadas, presentes e futuras. Eu te amo, meu Deus, meu Pai, autor da minha vida. Amém. Pai nosso, que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita sempre a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas nos livrai-nos do mal. Amém. Então, meu irmão, minha irmã, vamos hoje fazer um momento de leitura dos nossos livros do céu. Perdoa. E nesse momento eu quero ler um trecho do Mística Cidade de Deus, que eu achei muito importante a gente refletir, né, sobre a justiça. O quanto é importante a gente entender o que é justo, né, e o quanto isso é importante mesmo. E é isso que a gente vai produzir no dom da divina vontade, a justiça, né? A gente vai devolver a Deus, em nome de todas as criaturas, aquilo que ninguém dá para Ele, né? E com uma justa reparação, né? Com uma oração que vai realmente ser divina, porque Jesus que vai rezar em nós, na vontade divina, para que a gente possa satisfazer o Pai.
Então, as nossas orações não satisfazem nunca, né? Nunca satisfaz o Pai por nós mesmos, né? Nunca alcança o coração do Pai. E, através do dom da divina vontade, é Jesus rezando em nós, a gente consegue fazer essa justiça, de dar a Deus a satisfação que Ele merece, a honra e a glória que Ele merece. O eu te amo de todas as criaturas, a gente consegue colher da boca das criaturas todas para dar para Deus e reparar tudo isso. E esses filhos da divina vontade vão fazer isso durante esses 1000 anos do reino da divina vontade, que vão reinar com Jesus na terra. Então, é o que vão fazer para corrigir, é para reparar a terra, para renovar todas as coisas, para dar a justa satisfação que Deus merece por todos esses anos, milhares de anos aí que a gente passou, né, ofendendo a Deus. Então, tem um trecho que a Nossa Senhora fala aqui que eu achei muito interessante partilhar com vocês, que é a virtude da religião. Ela fala aqui, no livro da Mística Cidade de Deus, no capítulo 10 do tomo 1 do livro 2. Justa dívida é prestar culto e reverência aos que nos são superiores, segundo a grandeza da sua excelência e dignidade e os bens deles recebidos. Será maior ou menor a obrigação e culto que lhe devemos, ainda que nenhuma retribuição possa equivaler à nossa dívida e à dignidade do doador. Para isto servem 3 virtudes, de acordo com 3 graus de superioridade daqueles a quem devemos reverenciar. A primeira é a virtude da religião, pela qual damos a Deus o culto e reverência que lhe devemos. Não obstante sua grandeza lhe exceder infinitamente e seus dons não poderem ser retribuídos com o equivalente agradecimento e louvor, entre as virtudes morais, a religião é nobilíssima pelo seu objeto, o culto a Deus, e sua matéria é tão extensa quanto são os modos e matérias pelos quais Deus pode ser diretamente louvado e reverenciado. Compreende-se nesta virtude os atos interiores de oração, contemplação e devoção, com todas suas partes e condições, causas, efeitos, objetos e finalidades. Dos atos exteriores, compreende-se aqui a adoração latria, suprema e devida somente a Deus, com as espécies ou partes que a seguem: o sacrifício, as oblações, os dízimos, os votos, juramentos, louvores externos e vocais. Com todos estes atos devidamente realizados, Deus é honrado e reverenciado pelas criaturas, enquanto pelos vícios opostos é muito ofendido. Então, a gente precisa realmente entender que essas pessoas que hoje falam que a religião é um mal, que a religião, né, é uma coisa que prejudicou tudo, é mentira. Isso é própria ação do Satanás mesmo na Terra, né, dissolvendo essa apostasia. Aqui está dizendo, é uma virtude a religião. É uma justiça que é produzida em direção a Deus, que merece toda a honra, todo o louvor, toda a glória. Então, quando alguém fala mal da religião, você saiba que foi o próprio Jesus quem nos deu a sua religião, né? Para que a gente pudesse fazer como ele, imitá-lo, para poder reverenciar o Pai do céu. Então, ele quem nos deixou a religião, para a gente poder, né, viver essas orações, essa contemplação, toda essa adoração em direção ao Pai. E aí, para completar esse trecho, eu quero dispor para vocês a doutrina da Rainha do Céu sobre isso, sobre justiça e gratidão. É muito sério. Nossa, ontem eu fiquei muito tempo assim, triste, por causa que eu comecei a lembrar, né, reconhecer todas as vezes, e ainda hoje, que eu não sou, né, tão correta na oração, no comportamento diante da oração, por não exigir dos meus filhos também. Então veio muito sentimento de arrependimento no meu coração ontem. Ela fala aqui, minha filha, sobre a extensa virtude da justiça, ainda que aprendeste muito do apreço que merece, ignoras a maior parte, em consequência do estado da vida mortal. As palavras são incapazes de traduzir o que a inteligência compreende. Apesar disto, no estudo desta virtude, terás copiosa exortação para as relações que deves ter com as criaturas e como exercitar o culto do Altíssimo. Advirto-te, caríssima, que a suprema majestade do Todo-Poderoso justamente se indigna da ofensa dos mortais, que se esquecem da veneração, adoração e reverência a ele devidas. Quando alguma lhe dão é tão grosseira
distraída, isso doeu muito, olha aqui. Quando alguém lhe dá adoração, é tão grosseira, distraída, verdade, descortês, que mais merecem castigo do que recompensa. Então, é muito sério. Né? Aos príncipes e magnatas do mundo profundamente reverenciam, pedem-lhe mercês, solicitam-as com meios e diligências bem estudadas, bem programadas, festas, eventos, né? Quando recebem o que desejam, agradece-lhes, dispondo de presentes, né? Dispondo-lhes a ser bem reconhecido por toda a vida, esse favor. O Supremo Senhor infinito e sumo bem, no entanto, lhes dá o ser, a vida e o movimento. Conserva-os e sustenta-os, remiu-os na cruz e elevou-os à dignidade novamente de filhos e lhes quer dar a sua mesma glória. E a esta majestade, por não haverem com os olhos corporais, esquecem-no, como se de suas mãos não lhes viessem todos os bens e contentamentos, quando muito numa fria lembrança e apressado agradecimento. Quando muito é numa fria lembrança e apressado agradecimento. Quantas vezes a gente agradeceu a Deus tão apressadamente, né? Tão assim, rapidamente, né? É muito sério. A gente precisa realmente né, nos corrigir, nos corrigir muito referente à adoração que nós produzimos em direção a Deus, né? De fazer um ato verdadeiramente puro de coração, né? E presente mesmo. Nem falo ainda dos que ofendem o justíssimo governador do universo, dos que iniquamente quebram toda a ordem da justiça para com o próximo, pervertem toda a razão natural e fazem a seus irmãos o que não quereriam que fizessem a si mesmos. Quantas vezes a gente faz, isso é muito sério. A gente ofende muito a Deus quando a gente não faz a justiça, a ordem da justiça para com o próximo, né? Que é justamente fazer aos nossos irmãos o que nós, né, gostaríamos que fizessem a nós. E não fazer aos irmãos aquilo que não gostaríamos que fizessem a nós. Então é muito sério, gente, é muito sério. Então aqui, detesta minha filha, tão execráveis vícios. E quanto estiver em tuas forças, repara por tuas obras o que esta má correspondência recusa ao Altíssimo. Já que você é religiosa e estás dedicada ao culto divino, seja esta a tua ocupação e prazer, assemelhando-te aos espíritos angélicos. No caso dela, né, ela é a Santa Maria de Ágreda, ela era uma religiosa contemplativa, então ela tinha esse dever. Então Nossa Senhora falando para reverenciar as coisas divinas e sagradas e até os ornamentos e vasos que servem a este ministério. Igualmente para nós, né, que a gente tenha cuidado na igreja, que a gente tenha reverência na igreja, né, os lugares que a gente frequenta na igreja, né, os objetos que nós temos acesso, tudo com muito cuidado, com muito carinho, né? No ofício divino, oração e missa, procure estar sempre ajoelhada. Olha só, ela pedindo para a pessoa ficar sempre ajoelhada, para a santa ficar sempre ajoelhada. Pra gente ficar bonitinho, né, gente? Ficar em pé certinho, né? A gente não saia na hora da missa, que a gente não fique na porta, do lado de fora da igreja, né? Fazer o esforço de ir na missa mais cedo para poder, né, ficar no melhor lugar possível para poder rezar, né? E tantas coisas que a gente pode tomar de acerto para corrigir essas atitudes nossas. Então, pede com fé e recebe com humilde gratidão, a qual também deves mostrar a todas as criaturas, mesmo quando te ofenderem. Com todos, mostra-te afável, simples e sincera, sem fingimento, duplicidade, detração ou murmuração. Então, com todos, você deve se mostrar afável, né? Uma pessoa generosa, simples, sincera, sem fingimento, duplicidade, detração ou murmuração. Não julgues levianamente o teu próximo. Para cumprires esta obrigação de justiça, conserva sempre na memória o desejo e o propósito de fazer ao teu próximo o que quererias que fosse feito para ti. Acima de tudo, lembra-te o que o meu Filho Santíssimo e eu, a sua imitação, fizemos por todos os homens. Então, ela pedindo para que a gente lembre deles, né, o que eles fizeram por nós. Então, eu queria trazer esse trecho para vocês. Achei importante refletir isso um pouquinho, não deixar passar, né? Foi lido ontem no livro do céu, da Mística Cidade de Deus, quer dizer, que eu li e coloquei no canal. E hoje vamos continuar no capítulo 10 do volume 1, a nossa leitura, né? Para a gente poder prosseguir. Vamos lá.
Luísa Picarreta, rogai por nós. Ajuda-nos, Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa e nossa mãe. Amém. A criatura deve morrer para si mesma, para viver somente em Jesus. A necessidade de espírito de mortificação e caridade. Depois de algum tempo, tentei praticar essas coisas, fazendo um pouco e caindo um pouco. Embora perceba claramente que ainda me falte esse espírito de justiça, então ela está falando da justiça, e estou cada vez mais confusa, pensando tanto em minha ingratidão. Jesus falou comigo e me fez entender a necessidade do espírito de mortificação, embora eu me lembre que em todas essas coisas que ele me disse, ele sempre acrescentou que tudo tinha que ser feito por seu amor e que as mais belas virtudes, os maiores sacrifícios, se tornavam sem sabor, insípidos se não tivessem o começo do amor, a caridade. Ele me disse, é uma virtude que dá vida e esplendor a todas as coisas, de modo que sem ela todas estão mortas e vazias. Meu olho não recebe atração e o meu coração elas não têm força. As virtudes sem caridade. Tenha cuidado e deixe em seus trabalhos, mesmo o mínimo, que seja sempre investido pela caridade. Isto é, em mim, comigo e por mim. Então vamos começar de novo falando sobre mortificação. Eu quero que em todas as suas coisas, mesmo necessárias, elas devem ser feitas em espírito de sacrifício. Veja, suas obras não podem ser reconhecidas por mim se não tiverem a impressão da mortificação. À medida que a moeda não é reconhecida pelo povo se não conter dentro de si a imagem de seu governo, ela então é desprezada e vista como sem valor algum. Por isso é que seus trabalhos, se não tem um enxerto na minha cruz, não pode ter valor. Veja agora, não se trata de destruir as criaturas, mas de si mesmo. Fazer-te morrer para viver somente em mim, em minha própria vida. É verdade que isso lhe custará mais do que você tenha feito até hoje, mas tenha coragem, não tema. Tu não farás, mas será eu quem irá trabalhar em ti e por meio de ti. Então eu recebi outras luzes sobre a aniquilação de mim mesmo. E ele disse, você saiba que não é nada além de uma sombra que escapa de ti enquanto você a toma. Você não é nada. Senti tão arrasada que quis me esconder no mais escuro abismo, mas me vi incapaz de fazê-lo. Senti tanta vergonha que fiquei em silêncio, enquanto eu estava me desfazendo no meu nada, e ele me disse, esteja perto de mim, encoste-se no meu braço, e eu a apoiarei com minhas mãos e receberás força. Se é cega, minha luz servirá como seu guia. Veja, eu estarei adiante de você e você não fará nada além de me olhar e para me imitar. A alma deve, antes de tudo, fazer a sua vontade morrer em todos os sentidos, mortificando-a constantemente em tudo. Então ele me disse, a primeira coisa que quero que você mortifique é a sua vontade, que devo destruí-la. Quero que você guarde sua vontade sacrificada como vítima diante de mim. Faça a sua vontade e a minha uma só. Assim você será feliz. Sim, Senhor, mas me dê a graça de que somente eu veja que nada posso fazer sem ti. E ele continuou me dizendo, sim, eu mesmo estarei te contradizendo em tudo. E farei também por meio de pessoas. Então, olha que interessante, esse trecho. A primeira coisa que quero de você é que você mortifique a sua vontade. Então, é a vontade dela mesma, as coisas que ela gostaria de fazer, por ela, E que devo destruir essa sua vontade. Então, no primeiro momento aqui, na caminhada da Luísa, numa purificação que ela precisa fazer, porque ela não vai... A gente não tem que querer imitar Luísa em tudo, tá? Assim, totalmente do jeito como foi feito com ela. Por quê? Porque ela reparou todos nós, ela reparou Adão. Então, ela é a chefe da missão da divina vontade. Então, o que ela fez, o que Jesus fez com ela, ele esteve perto dela o tempo todo, mais do que está com a gente. Claro que ele está com a gente o tempo todo também, porque eu sinto isso, falo por mim. Ele faz isso comigo também, de me contrariar em tudo, As coisas dão errado, Eu, como eu já disse para vocês, ontem mesmo também de novo eu gravei esse áudio e perdi. Então as coisas dão errado mesmo, te contraria mesmo, E você morre, vai morrendo, vai morrendo. Jesus, ele vai fazer esse trabalho contínuo em você. Mas em Luísa, vocês têm que entender, que isso que ela está sofrendo é muito mais. Ela passou por nós.
Tem coisas que aconteceu com a Luísa que nós não iremos enfrentar mais, porque já foi passado por nós, ela já passou, ela foi o Cristo de verdade na Terra. Ele escolheu ela para poder assumir nela uma redenção novamente, como, né, se ela estivesse morrendo, fazendo parte da redenção com Jesus na cruz. Então, a gente tem que ver e admirar a história dela, né? Entender que ela foi especial e que ela fez algo a mais e agradecer muito a Deus por ela ter vindo, né? Para ele ter escolhido ela, por ela ter sido essa pessoa que ela foi. Mas a gente precisa imitar Jesus como ela também imitou, porque ele colocou, ele diz no livro do céu, no volume 20, que que Adão, ele não ajudou, não pôde ajudar Adão no processo, né, de poder morrer para a vontade dele. Para ela já, né, com ela ele teve condições de ajudar com a sua humanidade, porque na época que ele ajudou Adão, ele não tinha a humanidade dele ainda, né, mas com a Luísa ele já tinha a sua humanidade. E aí, na humanidade dele, ele viveu a vida sem a vontade humana dele. Então, ele tem um exemplo e tem como dar para ela os meios, né, e aliar a sua vida humana com a vida humana dela. E assim dar exemplos claros de como ela pode agir para poder fazer esse processo de morte constante da vontade humana. E a vontade humana, ela é necessária, ela não é para ser destruída por completo, tá? Ela é necessária, porque sem você ter boa vontade para fazer a vontade divina, você não tem lógica, não tem a matéria-prima para acontecer a fusão da divina vontade. Então, nesse momento aqui, como ela não sabe nada da divina vontade, né? Ele só falou para ela que tem que ser destruída a sua vontade, para ela entender que tinha que ser destruído, para depois ele explicar para ela tudo depois como que é o livre-arbítrio, como que é a vontade humana, que a vontade humana ela foi dada por Deus, ela é sagrada, mas que fosse feita, né, para poder se prostrar, né? A vontade humana foi criada para se prostrar à vontade divina, e a vontade divina unida à vontade humana, poderem os dois realizar a felicidade mútua de ambos, né? Tanto do pai como do filho, como dos filhos. Então, e a gente unidos, a gente ser felizes, né? Como o Pai, o Filho e o Espírito Santo, eles vivem nessa dimensão constante de alegria, de felicidade, de comunhão. E a gente viver nessa alegria, nessa felicidade, nessa comunhão também. Então, aqui está dizendo para Luísa, no primeiro momento, destruir totalmente, deve ser totalmente sacrificada. É um gesto, é importante nesse momento para a purificação de Luísa, para ela receber a missão que ela vai ter depois, né? De poder, porque ela tem duas missões. Ela vai ter duas missões. Aqui ela não assumiu nenhuma ainda. Ela vai ter a missão de vítima e a missão de ser a filha da divina vontade, né? Então a gente tem que compreender que no primeiro momento ela precisa ser a vítima, né? Ela precisa se configurar totalmente a Jesus para poder viver o sacrifício da vontade dela, como se ela estivesse morrendo na cruz, como Jesus morreu na cruz, né? Fazendo totalmente a vontade de Jesus. Nesse momento, ela é vítima. Ela vai ser a vítima que vai ser sacrificada, né, para poder matar a vontade humana. Então, a vontade humana realmente nela não podia existir nesse momento, tá? E aí a nossa vontade humana é para ser sacrificada de uma certa forma, para poder a gente fazer esse processo de purificação também, porque a gente também precisa fazer esse processo de purificação. Aí a gente vai imitando Luísa à medida do nosso possível, dentro da divina vontade, com a ajuda de Jesus. Ele agindo em nós, ele também nos constrangendo, ele também fazendo esse processo, mas é totalmente diferenciado, é aquilo que eu tô dizendo. Com ela estava na cama, ela teve dons extraordinários ali que aconteceu com ela, né? Místicas extraordinárias, onde ela via Jesus, ela conversava com Jesus, ela voava, ela saía do corpo. A gente não passa por isso, né? Nem todos, alguns pode ser que sim, mas nem todos. Nós somos bem mais normais. E é para ser normal mesmo, é para a gente abrir mão de qualquer dom espiritual, místico, essas coisas. Não é para a gente querer isso, tá? Dentro da divina vontade, a gente não se importa com o que Deus vai dar pra gente, tá? A gente não se importa de querer pedir dons. A gente não se importa com isso. A gente se importa em fazer o que Deus merece que a gente faça. Na nossa simplicidade. Quanto mais simples a gente for, quanto mais pequenos a gente for, melhor. Pra gente poder viver o dom da divina vontade, tá?
Então não fiquem preocupados, né, em exercer dons, em exercer mística, em êxtase, essas coisas. Porque se você nunca teve isso, talvez nunca vai ter mesmo. E não é para ficar preocupado com isso, tá? É isso que eu quero dizer. Então vamos lá. Eu perdi tudo isso, tá, gente? Eu tinha dons, eu tinha outras coisas, né? Perdi tudo. Tudo por amor à divina vontade. Preferi a divina vontade, eu troquei tudinho. Falei para Jesus, não quero mais nada além da sua divina vontade. E aí, realmente, hoje eu sinto as inspirações do meu coração, mas não é mais locução como era antes, do jeito que era antes, né? E eu não sinto mal com isso, tá? Não sinto saudade, nada, porque eu sei que eu tô vivendo a divina vontade. Fico muito em paz, né? Fazendo a divina vontade na minha vida, né? E não desejando nenhum mérito para mim, nenhum olhar em direção a mim, nenhuma honra para mim, né? Tudo ser voltado para Deus. E assim, eu me sinto muito melhor assim para dedicar a divina vontade. Antes, quando eu tinha esses dons, eu não conseguia dedicar atenção para a divina vontade. Eu ficava dando atenção para o que estava sendo, né, sendo feito em direção dos dons. E aí atrapalhava demais. Eu agradeci muito a Deus por ter permitido que se calasse, né, a mística em mim, sabe? Eu senti muito bom, muito bem nisso. E então você que não tem isso, ó, parabéns, melhor que fique sem mesmo, para você se dedicar inteiramente a Jesus. Não se importe com mística, tá? Não se importe com dons e carismas espirituais, tá? Hoje eu peço o Espírito Santo do jeito normal, né? Se for no grupo de oração, eu vou rezar em línguas, normal. Se for para Deus usar algum dom naquele momento que eu estou na comunidade, amém, amém. Mas só que não é uma coisa que eu busco mais. Não é uma coisa assim, eu quero ajudar as pessoas, eu quero que as pessoas sejam curadas, quero que o Senhor, né, use de mim para curar as pessoas, para tocar as pessoas. Eu não fico preocupado com isso. Eu sei que Deus vai fazer isso, independente se eu vou estar ali fazendo alguma coisa ou não. Ele vai agir no coração das pessoas por Ele mesmo, pela ação dele, da sua vontade dele. Eu não sinto mais aquela coisa, né, aquela ansiedade, aquela inquietação para poder ser instrumento de Deus, ser usado, de ser de tal. Não tenho mais isso, tá? Mas não é importante? Não sei. Pode ser importante, e se for importante, Deus vai, na hora da divina vontade, a divina vontade vai inspirar a gente, o Espírito Santo inspira a gente. Se precisar rezar para alguém, se precisar falar uma palavra de alguém, o Espírito Santo vai te usar na hora oportuna. Então eu fico muito tranquila referente a isso. Então vamos lá. Sim, Senhor, mas me dê a graça de que somente eu veja que nada posso fazer sem ti. Então isso é importantíssimo, é esse sentimento que eu tô falando para vocês, de que a gente não pode fazer nada sem Jesus. É esse sentimento de que a gente se esvazia totalmente, onde a gente não tem dom nenhum, que a gente não quer saber de dom nenhum, a gente só quer viver esse nada. A gente quer viver esse nada, que nada posso sentir. Esse vazio constante que qualquer lugar que você estiver, se você não estiver na presença dele, se ele não estiver agindo em você, já era. Que você vai precisar dele em todos os momentos, em todos os segundos da sua vida, qualquer situação, qualquer hora, na sua casa, na sua família, com seu esposo, com seus filhos, em todos os momentos. Sem ele você não é nada. Isso é importantíssimo. Isso não pode falhar. Tá? E ele continuou me dizendo, sim, eu mesmo estarei te contradizendo em tudo e farei também por meio de pessoas. Isso é constante. Você quer viver na dom da divina vontade, ele vai começar a derramar o sangue dele em você, dar todo o olhar dele, atenção sobre você. Todos os atos que você, né, dedicarem dentro das orações da divina vontade, você está concentrado, divina vontade, reina na minha vontade. Me utiliza, faz de mim a sua vontade. Né? Eu quero viver nesse dom. Eu quero que esse dia seja totalmente consagrado a Ti na divina vontade. Eu quero realmente, Senhor, que o Senhor me use, que o Senhor se funda na minha vontade, para que a minha vontade seja uma com a Tua, para que as minhas ações sejam feitas na Tua presença. Tá. A partir do momento que você está de todo o coração envolvido nessa sintonia com Jesus, Ele vai trabalhar constantemente para te contradizer mesmo. Então, aquilo que você estiver fazendo com tanto amor para Deus, né? Se perder aquilo, não preocupe-se. É para poder morrer a sua vontade humana. Mas aí eu não posso fazer mais aquilo. Não é assim que funciona, tá? Então vamos embora, vamos indo que a gente vai explicando. E aconteceu assim, por exemplo, se eu acordei de manhã e não me levantei imediatamente, a voz interna me disse, você descansa? E eu não tinha outra cama além da cruz. Em breve, sem tanta satisfação. Né? Na próxima vez, né? Sem tanta satisfação. Não vai ficar mais na cama, não.
Se eu andasse, que ainda ela andava aqui, ela não estava ainda, né, na cama. Se eu andasse e a vista se afastasse um pouco, eu retomava imediatamente. Eu não quero que sua visão se afaste de si mesma, que o comprimento de um passo para o outro não tropece, né? Que ela não se afaste, né, do pensamento da divina vontade. Se eu estivesse no campo e visse flores e árvores, ele me dizia: eu criei tudo para seu amor, e você se privará de olhar para essa beleza e desse prazer por meu amor. Então, pedia para ela parar de olhar para a beleza do campo, das flores. Então, tá vendo? Ele pedia isso para poder contrariar ela, para poder ela, né, ela se ferir, ela poder, né, perceber que a vontade dela, que era a vontade dela, que ela tinha que, né, lembrar dele nesse ato, lembrar dele, sempre lembrar dele. Também nas coisas mais inocentes e sagradas, como por exemplo o papel de parede dos altares, as procissões, me disse: não é outro prazer que você as tem apenas em mim? Se eu estivesse sentada enquanto trabalhava, ela trabalhava com bordado. Ele me dizia: você está muito confortável. Não se lembra que minha vida era uma dor constante e a sua? Imediatamente, para satisfazê-lo, eu me colocava no meio da cadeira e a outra metade deixava, né, vazia. E às vezes até para brincar com ele, eu falava, dizia para ele: veja, senhor, a metade da cadeira está vazia, vem agora e se sente aqui nela. Às vezes me pareceu que estava contente e provei tanto que não posso dizer isso sozinha. Enquanto eu trabalhava um pouco devagar e apática, ele me dizia: rápido, termine, que o tempo que você ajudará ganhando, né, que ganhará ajudando a si mesmo a terminar, fará ter mais tempo para estar comigo na oração. Às vezes ele próprio me dava quanto trabalho eu tinha que fazer e então eu implorei que ele viesse me ajudar. Sim, sim. Ele respondeu: faremos essas coisas juntos, para que depois que for terminado ficaremos mais livres. E aconteceu que em 1 hora, em 2 horas, eu fiz o que tinha que fazer o dia inteiro. Ai, que legal, Jesus ajudou ela, né? E então saí para orar, e ele me deu tantas luzes e me disse tantas coisas que dizer seria muito longo. Lembro-me que enquanto eu estava sozinha trabalhando, vi que o fio não era suficiente para realizar todo o bordado e que eu precisaria ir até a família para pedir para comprar mais. Virei-me para ele e disse-lhe: que bom, meu amado, você vai me ajudar? E ele disse: enquanto vejo que precisa ir à sua família, você vai encontrar pessoas e elas te impedirão de voltar. E dessa vez nossa conversa fracassará. O que? Ele disse. E você tem fé? Ela disse: sim. Bem, não se preocupe, eu a farei realizar tudo. Então, com certeza, né, nessa fé que ele falou, ele iria multiplicar o fio para que ela não precisasse ir até a família, tá? Então, assim, é uma coisa especial né, que ele faz mesmo, né, quando você está totalmente envolvida com ele, e aí você acredita nesses milagres que ele faz. Então, ele realizou um milagre de poder, né, dela não sair de perto dele. E assim aconteceu. Então, comecei a orar. E se então chegou a hora do almoço e eu comi algo saboroso, imediatamente fui levada internamente, dizendo: você talvez se esqueceu de que eu não tinha outro gosto a não ser sofrer por seu amor, e que você não deve ter outro gosto senão se mortificar por meu amor. Deixe isso e coma o que você não gosta. Então, constantemente, a gente tem que viver isso, né? É no momento que você está satisfazendo o seu paladar, o seu prazer, você lembrar de Jesus, né? Você utilizar do exemplo dele, né? Ele só comia pão e água, né? No livro da vida íntima de nosso Senhor Jesus Cristo, você vai conhecer Jesus de verdade, né? Se você ouvir esse livro que está no nosso canal, você vai conhecer como Jesus viveu. E aí você vai sempre estar lembrando, né? Entendeu? Ele pediu para mim colocar esse livro, foi ele que me aconselhou. Coloca esse livro, que esse livro vai trazer para vocês os elementos para que vivam essa imitação minha, né? Para que vocês vivam esse momento ali que a Luísa fazia, né? E imediatamente peguei e levei para a pessoa do serviço a comida que ela estava comendo, que era saborosa, ou disse que não queria mais. E muitas vezes gastei quase o mais rápido que pude, né? Que quando orei, recebi tanta força e me senti tão satisfeita que tinha náusea de tudo, né? Às vezes ela comeu rápido e, né, sem sabor, sem prestar atenção na comida e tal. E quando orei, recebi tanta força que me senti tão satisfeita que tinha náusea de tudo. Outras vezes, para me contradizer, se eu não quisesse comer,
Aí, no caso, ela, ao contrário, ela estava comendo gostoso, aí aqui ela já não queria comer. E ele disse: Não, você vai comer, pelo meu amor. E enquanto a comida se une ao corpo, ore para mim, para que meu amor se una à sua alma e tudo seja santificado. Então, é completo, assim, complexo nessa situação, né? Uma hora ela pode comer, outra hora ela não pode comer. Então, vocês veem que Jesus está contrariando ela sempre. Porque é um exercício que ele está favorecendo para que ela possa estar totalmente vigilante referente à sua vontade. A gente, quando a gente começar a viver, buscar viver o dia a dia na divina vontade, é isso que a gente vai fazer no primeiro momento para purificar a nossa vontade. A gente vai começar a ficar atento em tudo que a gente faz, né, para a gente poder se mortificar voluntariamente, tá? No nosso caso, Jesus pede voluntariamente, para que a gente possa, né, voluntariamente abrir mão, né? E aí a gente vai começar a ter as inspirações para a gente fazer isso com Ele, se a gente pedir ajuda constantemente nas orações. Em uma palavra, sem ir mais, mesmo nas menores coisas, tentou matar minha vontade, fazê-la apenas viver. Ele me permitiu ser contrariado até pelo confessor, como por exemplo, eu me sentia um desejo enorme de sentir a receber a comunhão. Durante todo o dia e a noite não fiz nada além de me preparar, meus olhos não podiam fechar-se para dormir pelo pulsar constante do meu coração. Senhor, rapidamente me diga que não posso ficar sem você, acelere as horas, deixe o sol nascer rapidamente, porque eu não posso mais, meu coração me falha. Ele mesmo me deu certos convites de amor que fizeram meu coração morrer. E ele me disse: Veja, eu estou sozinho. Não se queixe por não conseguir dormir. É uma questão de manter companhia ao seu Deus, seu esposo, seu tudo que é continuamente ofendido. Oh, não me negue esse alívio, pois nas tuas aflições eu não te abandono. Enquanto eu estava com essas ânsias, de manhã fui ao confessor e, sem saber porquê, a primeira coisa que ele me disse: Não quero que você receba a comunhão. Nossa, uau! Falo a verdade. Fiquei tão contrariada que às vezes não fazia nada além de chorar. Não ousei dizer nada ao confessor porque ele queria que eu cumprisse essa ordem. Caso contrário, ele me censurava. Mas eu ia até ele e dizia a ele minha dor. A Jesus, né? Ah, meu bem, esta é a vigília que fizemos esta noite. E depois de tanta espera e desejo, tive que ficar sem ti. Sei bem que devo obedecer, mas diga-me um pouco, posso ficar sem você? Quem me dará força? E então, quem terá coragem de deixar essa igreja sem unir a ti? Não sei o que fazer, mas tu pode remediar tudo. Enquanto eu estava me libertando dessa maneira, né, ela conversando com ela para ela poder se aceitar essa situação de não ficar, né, de não comungar na missa, né, preparou-se durante a noite inteira, né, fazendo vigília para poder comungar, e o padre fala: hoje você não vai comungar. E simplesmente foi porque Deus inspirou ele para isso, né? Jesus inspirou ele porque queria contrariá-la na vontade dela de comungar. Então, até mesmo na nossa vontade, no nosso consolo espiritual, na vontade espiritual boa, a gente tem que às vezes, ser contrariado. É o que está acontecendo com a gente nesse momento de pandemia, né? A gente não está por vontade nossa, sem ir para a igreja, sem comungar, né? Então, a gente está sendo contrariado por Deus bastante, né? E para isso, para poder, né, a gente valorizar, né? Valorizar essa comunhão, para a gente poder ofertar esse sentimento que a gente está sentindo de sede, de saudade de Jesus, né? De comungar, de receber Jesus. E esse sentimento, poder a gente usá-lo para essa mortificação interior, essa aniquilação, para a gente ser mais humilde diante da comunhão, né? Para a gente poder dar mais valor à comunhão. E quando a gente voltar a comungar novamente, a gente realmente viver um momento pleno mesmo de satisfação em Deus, né? Porque a gente ficou tanto tempo sem Ele. Então, ela disse, aí ele disse: cala-te, calma-te, eu já estou em seu coração. Calma-te, cala-te, eu já estou no seu coração. Do que você tem medo agora? Chega de luto. Quero secar tuas lágrimas. Você está certa. Tu não poderás ficar sem mim, não é? Então fiquei tão aniquilada em mim mesma e disse a ele que se fosse bom ele não teria arranjado isso e implorei que ele não me deixasse mais, porque sem ele eu não queria ficar. Então o sentimento, né, que tinha que reinar em Luísa era justamente esse, né, de vazio, de você
se martirizar, de se aniquilar, né? De se deixar ser destruída por Deus, né? De você olhar para você e ver que você, sem Ele, você não é nada. Dessa dependência, dessa infância espiritual, que é o sentimento que Ele quer impulsionar em cada um de nós. Então, tudo que Ele fez, esse trabalho todo de purificação que a Luísa está passando, né? A gente vai passar também. Né? A gente vai fazer as coisas, aquilo não vai dar certo, a gente vai falar alguma coisa com alguém, a pessoa vai entender errado o que a gente falou, a gente vai ficar calado, a gente não vai querer mais falar, mas aí vai chegar um momento que a gente tem que falar do amor de Deus que a gente tem. Então, uma hora você vai ter que falar, uma hora você não vai falar. Então, assim, aos poucos, a gente vai entendendo cada vez mais o que Deus está fazendo, né? Então, que Deus possa realmente tocar o nosso coração, que a gente possa realmente se abandonar inteiramente para viver esse sofrimento, essa dor, né? Para que a gente possa ofertar a Deus esse louvor constante na divina vontade, esse desejo de satisfazê-lo, né? Que a gente possa não ter medo de nos contrariarmos a nós mesmos nos momentos que nós precisarmos fazer voluntariamente esse processo, né, dar a nossa vontade humana de verdade para Deus. Então, na hora que você acordar de manhã, que você tem essa vontade de tomar o café da manhã, não tome, né? Não tome, né? Faça, sacrifique aquela vontade absurda de comer aquilo, outra coisa. Sacrifique, faça por amor de Jesus gestos voluntários de mortificações. É isso que Jesus pede pra gente, né? Por amor a Ele, por amor a Ele, por amor a Ti, Senhor, eu vou ficar rezando isso, vou rezar em vez de comer, né? Por amor a Ti, né? Eu vou fazer uma coisa que eu não gosto, vou comer aquilo junto com o meu marido, com meus filhos, né? Vou fazer para eles uma coisa que eles gostam, mas eu não vou comer. Ou então vou pedir uma pizza e eles vão comer e eu não vou comer, né? Vou fazer uma torta, eu não gosto de torta de carne, mas vou fazer, eles gostam, então vou fazer de carne para que eu não, né, para que não satisfaça a mim, mas satisfaça eles. Então, constantemente, assim, você trabalhar isso em você, de voluntariamente você se renunciar. Então, é um processo que a gente pode fazer, é algo que é possível para a gente fazer, né? Então, estivemos reunidos, continuaremos sempre no amor e na misericórdia desse Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Jesus, eu confio em vós, fiat.